Bom, lição de número 81, o título da nossa lição, título único, do capítulo 8, o futuro de Jerusalém. Então, o nosso texto está lá em Zacarias, capítulo 8, do 1 até o 23, ou seja, o capítulo 8 de Zacarias todo. Amém? Vamos abrir a nossa leitura. Ela é feita da seguinte maneira: eu leio o primeiro versículo, depois segue a sequência de leitura deste lado, do meio e do lado de cá. Todo mundo vai participando, cada um vai lendo um versículo. E quando for algum texto que vai aparecer ali de referência, quem ficou por último, lê o próximo, né? Certo? Vamos lá então. O versículo 1 diz assim: veio a mim a palavra do Senhor dos Exércitos, dizendo... Amém. É um texto um pouco mais longo do que os que a gente está acostumado, mas é um assunto só. Então, vamos tratar ele de uma vez, né? Agora nós vamos, versículo por versículo, tá entendendo aí o que está escrito. A parte ali, primeira parte, do versículo 1 até o versículo 3, diz assim, olha: veio a mim a palavra do Senhor dos Exércitos, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, tenho grandes zelos de Sião, e com grande indignação tenho zelos dela. Assim diz o Senhor: voltarei para Sião, e habitarei no meio de Jerusalém. Jerusalém chamar-se-á cidade fiel, e o monte do Senhor, monte santo. Bom, vocês repararam uma coisa aqui? Esse capítulo todo, ele trata de Deus como Yahvé Sabaô, Senhor dos Exércitos. Todas as vezes que Deus se pronuncia ali, que o profeta fala de Deus, ele fala: assim diz o Senhor dos Exércitos, diz o Senhor dos Exércitos. Por quê? Porque aqui Deus está tratando de um assunto que é necessário esse nome. A palavra de Deus fala que Deus tem muitos nomes, né? E o nome de Deus é um nome impronunciável. Por isso que a gente chama ele de Senhor, chama ele de Deus, chama ele de Pai, chama ele de vários nomes, Adonai, né? Que seja. Porque o nome de Deus é um nome impronunciável, um nome santíssimo. É um nome que nós não temos capacidade de falar nem de ouvir. Então, aqui é usado esse nome. Por quê? Ele vai tratar primeiramente aqui com o seu povo, falando que agora o seu povo vai ser restaurado, mas essa restauração aqui, ela não aconteceu neste momento. Ainda vai acontecer. Aqui começa a entrar nas partes escatológicas de Zacarias, né? Fala muito agora do reino milenar. Não vai falar tanto das coisas daqui. Algumas coisas, como nós vamos ver, se cumpriram na época deles, sim, nessa época. Mas a maior parte ainda vai se cumprir na época do retorno de Jesus. Então, ele vai tratar com o povo dele da sua restauração, vai falar de cativos, vai falar que ele vai derrotar os inimigos. Então, quando ele fala desse tipo de assunto, ele usa esse nome, Senhor dos Exércitos, né? Pode reparar que é assim, né? Quando ele vai tratar de outros assuntos, é outro nome que Deus usa, né? Pode ver lá em outra vez que usa esse nome é em Isaías 6, né? Que os anjos dos céus cantam lá um ao outro, lá os serafins: santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então, olha lá, o amor por seu povo. No futuro, o Senhor irá restaurar o seu povo Israel, e o próprio Deus habitará no meio do seu povo, a nova cidade de Jerusalém, que é fiel e santa. Temos esse texto aí em Salmos 24:3. Quem sabe o que está escrito lá em Salmos 24:3? Ninguém sabe de cor? Não sabe, então alguém acha aí. Isso virá o monte do Senhor, o qual é quem estará no seu lugar santo? Exato, o lugar santo, o monte do Senhor. O monte do Senhor é o monte de Sião, que é onde foi construída a Jerusalém. Esse é o monte santo do Senhor. E aqui ele está falando de um povo santo, povo fiel, num lugar santo. Ele não está tratando com essa época. Um povo fiel é um povo que não trai Deus, é um povo que não comete pecados. E se você pegar desde essa época e até agora, você vai lá em Israel, você vê tanta prostituição espiritual lá, tanta idolatria, que os próprios judeus fazem, o próprio povo de Deus faz. Quando você vai lá, por exemplo, no túmulo de Davi, aquele lá é considerado o segundo lugar mais santo de Israel. Está adorando um morto? Vai lá orar no túmulo de Davi. Para quê? Então, esse tipo de coisa Deus não aprova, e Deus não pode chamar de fiel nem de santo.
Então, quando ele está tratando aqui desse povo santo e fiel, ele fala, né? Jerusalém chamar-se-á cidade fiel e o monte do Senhor, e o monte do Senhor dos Exércitos, monte santo. Então, neste lugar que tiver a Nova Jerusalém, vai ser um povo totalmente diferente do que nós somos hoje e do que é Israel de Deus hoje. É um povo que não peca, é um povo santo, um povo que é fiel e temente a Deus e não tem mais esse tipo de idolatria. Vamos passar? Eu falo, né? A escola dominical é para todo mundo aprender, inclusive quem está ensinando. Quem quiser falar alguma coisa pode tomar a palavra a qualquer momento, levanta a mão e fala. A gente está aqui para aprender. Alguém abre lá para mim Isaías 65:20. Lugar seguro. 4 e 5. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda nas praças de Jerusalém sentar-se-ão velhos e velhas, levando cada um na sua mão seu arrimo, por causa da sua muita idade. As praças da cidade se encherão de meninos e meninas que nelas brincarão. Quem achou pode ler. Nunca mais morrerão ali criancinhas de poucos dias. Ninguém morrerá antes de ficar bem velho. Morrer aos 100 anos será morrer moço. Não chegar aos 100 anos será uma maldição. Olha, na verdade, a partir do momento que a igreja subir a Deus, muda tudo. Você não tem mais esse corpo aqui. Você vai ter um corpo renovado, um corpo transformado. Assim como Jesus, quando subiu ao céu, ele foi glorificado, o corpo dele foi elevado, sim, mas o corpo dele foi transformado. Não ficou vestígios de Jesus aqui na terra. Tanto é que lá no túmulo de Jesus, eles fizeram várias análises na onde ficou o leito de Jesus, e eles, como ninguém foi sepultado lá depois dele, eles não encontraram nada. Não encontraram vestígios nem de unha, nem de cabelo, nem de osso, de nada. Apesar de ter passado aí quase 2000 anos, essas coisas ainda ficam na terra. Você consegue achar fossilização desse tipo de coisa, né? E eles não encontraram nada, né? Mais uma prova de que Jesus foi glorificado por completo. Porque quando ela entrou no túmulo de Jesus, Maria, o que ela foi lá pegar? O que ela pegou lá? As vestes. A roupa de Jesus ficou lá inteira. E na roupa não ficou nada. Pode falar. Isso. Restos mortais, né? Jesus não achou nada. Mais alto que José de Arimateia. Ele tem um afundadinho na parede. Até tem uma foto ali, depois eu mostro para vocês. Então, falando do corpo glorificado, nós seremos glorificados na subida. Então ali ele fala, morrer aos 100 anos é morrer novo. Aquele que não chegar aos 100 anos é maldição. Porque quem estiver lá na Nova Jerusalém, a partir desse momento, você não morre mais. A partir deste momento, você tem um corpo glorificado diante de Deus. Eu não sei se algum idiota cometeu um pecado tão grave lá dentro daquela Jerusalém lá, que vai ser expulso, mas eu acho difícil. Porque na Bíblia fala que no céu não entra nem carne nem sangue. Primeiro você vai subir para o céu, depois da tribulação, nós vamos descer com uma nova Jerusalém, uma cidade do céu, que vai vir do céu essa cidade, vai estar sobre a terra, e lá vai habitar o povo de Deus, e para o lado de fora também vai ter gente. É por isso que ela tem muros, e altos, muito altos. E então, dessa forma nós somos um povo glorificado. E ali fala da segurança, né? Aqui quer destacar a segurança, quer destacar, recém-nascido não morre mais, ninguém vai morrer
ninguém vai morrer, vamos falar assim, ninguém vai morrer. A Bíblia também fala de outros assuntos ali que eu acredito que não vai nascer criança também, porque a Bíblia fala que ninguém se casará nem se dará em casamento. É uma visão diferente, só que para o profeta explicar aqui, ele dá essa referência: crianças renascidas não vão morrer, as crianças vão brincar com o basilisco e com a serpente no covil lá, e ninguém vai se ferir, os leões vão pastar com o urso. Fala ali dos velhos, aqui fala também, né? Velhos andarão com seu arrimo pelas ruas, nas portas da cidade, ninguém se fere, não tem segurança. Tem também. Aí pro lado de fora. Pode passar. Pode ser essa época que está falando de Zacarias. Aí depois de 1000 anos de algo já solto, as circuncisões ao levantar uma guerra feroz contra Jerusalém, contra Jesus. Paulo está aí, ele pisa com o seu pé no monte de Jerusalém, lá na cidade de frente de São Rei, e ali ele acaba com tudo isso. Então essa é a época do milênio, do final do milênio. Aqui no versículo 6 ele faz uma pergunta: assim diz o Senhor dos Exércitos, se isso for maravilhoso aos olhos do restante desse povo naqueles dias, será também maravilhoso aos meus olhos, diz o Senhor dos Exércitos. Esse maravilhoso aqui que ele fala é algo impossível, algo que é maravilhoso chega a ser impossível, né? Então, para nós, um lugar assim e um milagre tão grande seria algo impossível, mas para Deus nada é maravilhoso, ou seja, nada é difícil ou impossível a Deus, né? Como que seria morar num lugar assim, onde que velhos não morrem, crianças não morrem, que os animais não se matam? Algo maravilhoso demais para um homem que está acostumado com tudo aqui hoje, que é tudo tão violento. A natureza é selvagem, o homem é selvagem, as coisas vão se autodestruindo, né? Pode passar. Então para nós é algo impossível. Vamos lá. Versículos 7 e 8. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que salvarei o meu povo, tirando-os da terra do oriente e da terra do ocidente. Eu os trarei e habitarão em Jerusalém, e eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, em verdade e em justiça. Bom, virão de todos os lados. De toda a terra hoje tem judeu espalhado, o povo de Deus está espalhado. O judeu, a igreja, que seja. Deus vai reunir todo o povo dele num lugar só, que é essa Nova Jerusalém. Então Deus vai trazer de todos os lados para morar junto o povo santo dele. Até mesmo depois da grande tribulação, como a gente estava falando nas aulas anteriores, né? Aqueles 144 mil, 12 mil de cada tribo, também vão ser o povo de Deus, também vão estar reunidos, mas isso depois, com a igreja. Então, dos lugares que foram levados, de onde atualmente moram, serão levados para um só lugar, e ali seremos um só povo. Algumas características do que nós vemos aqui para trás, deste glorioso retrato de Jerusalém, se manifestou na época dos Macabeus, que foi no século 2 a.C. Mas o seu cumprimento completo se dará no reino milenar. Pode passar? Até tem um livro apócrifo que se chama Macabeus, mas não é um livro canônico. Os livros canônicos são esses livros que nós encontramos nessa Bíblia atualmente. Os apócrifos são outros livros, né, outros 7 livros, que estão em algumas histórias, alguns rolos de pergaminhos, que tem umas histórias assim, mais ou menos verdade, mais ou menos mentira, muito fantasiada, que são coisas que não tem na Bíblia. Até tem livro de Quarto Esdras. Muitas dessas histórias são verídicas, mas elas também são meio fictícias. Você pega lá o livro de Judite, né? Esses livros não são canônicos. Agora, esses Macabeus, aí algo interessante para a gente entender quem foram eles. Quem foram os Macabeus então que nós encontramos aqui?
foram os integrantes de um exército rebelde judeu que assumiu o controle de partes da terra de Israel. Até então, um estado cliente do Império Seleucida. Os Macabeus fundaram a dinastia Asmoneus, que governou de 64 até 37 AC. Eles repuseram a religião judaica, expandiram as fronteiras de Israel e reduziram no país a influência da cultura helenística. Helenística era uma idolatria muito grande. Era uma mulher de um rei chamava Helena, uma imperadora. Eu não lembro bem o que era essa Helena aí, mas ela colocou muita idolatria no povo de Israel. Ela era romana. Ela colocou muita idolatria no povo de Israel. E esse povo foram uns rebeldes que se levantaram no meio nessa época aí para poder tomar Israel de volta, tá? Era uma família, esses Macabeus. Eles tomaram desse Império Seleucida aí que fala. Seu membro mais conhecido foi Judas Macabeu, assim apelidado devido à sua força e determinação. Pode passar? Os Macabeus durante anos lideraram um movimento que levou à independência da Judéia e consagrou o templo de Jerusalém, que havia sido profanado pelos gregos. Após a independência, os Asmoneus deram origem à linhagem real que governou Israel até a sua subjugação do domínio romano em 37 AC. Então, aí que os romanos tomaram Israel e que quando Jesus chegou à terra, era o Império Romano que dominava Israel, como a gente bem sabe, né? Se alguém quer mais falar alguma coisa, conhece alguma coisa sobre os Macabeus também, para falar? Não? Então, esse dia que a gente estava falando, eu contou essa história dessa mulher aí, que ela entrou, né? Ela entrou no lado dos cristãos, mas ela era uma falsa cristã. Ela entrou no lado dos cristãos para poder levantar, tornar o inveja, ficar na mão de outras pessoas, né? E passou por um lado romano. Só que quando ele estava tudo levantado, aí ela pediu fundo, né? Pediu fundo a Deus e tal. Então foi uma outra guerra. Ela tirou de uma guerra não foi. E essa mulher foi muito rebelde, muito terrível lá no Israel. Oi. Com respeito a esse livro acrescentado que nós temos na nossa Bíblia, há estudiosos que falam que o Papa, o líder católico na época, usou esses livros numa época em que Deus não falava Com o povo, com o povo, né, e acrescentaram esses livros na Bíblia. na Bíblia. Deve ser nessa época dos 400 anos aí. É uma coisa que é errado, que a Bíblia fala que é acrescentar ou tirar. Então, não foi divinamente inspirado, né? E a questão, voltando um pouquinho atrás, com respeito aos vestígios do corpo de Jesus Cristo, aqueles santos sudais, eles dizem que foi um modelo que eles tiraram, porque aquele pano ficou por cima de Jesus. Então, devido ao sangue, a sujeira do corpo, eles dizem que aquele santo sudai é um exemplo da morte de Jesus para que eles fizessem a estátua. Né? Então, isso se confirma se não tem nenhum vestígio, então se confirma que é uma enganação, uma mentira. Né? E eu sempre falo que esse texto que é sobre mentira, e nós não devemos viver mentira. Esse texto fala exatamente sobre isso. Exatamente. É por isso que nós não temos imagem de Jesus de forma alguma. Uma porque naquela época ninguém tirou foto de Jesus para saber como que é, né? É um negócio tão antigo que quem que vai dar um relato de como ele era de fato, né? E outra, né? Nós não adoramos um Jesus preso, um Jesus que é praticamente invisível, né, aos nossos olhos hoje. Quando João teve a visão de Jesus lá no céu, ele ficou atormentado, ele caiu como morto, né? A Bíblia fala, caiu como morto diante dele. Ele fala: não temas, eu sou o mesmo carpinteiro que estava com você lá, só que essa é a minha forma, né, real. Pode falar, quer falar? Não? Levantou a mão? Levantar a mão que fala. Pode passar. Vamos lá. Tem 5 versículos para ler aí. Cada um lê um. Pode ser aqui na minha frente aqui. Esdras
4. 1, 2, 3, 4, 5. Ouvi e sejam fortes, versículo 9 e 10. Versículo 9, assim diz o Senhor dos Exércitos: sejam fortes as mãos de todos os que nestes dias ouvis essas palavras da boca dos profetas, a saber, nos dias em que foram postos os fundamentos da casa do Senhor dos Exércitos, para que o templo fosse edificado. Porque antes daqueles dias não havia salário para homens, nem para os animais lhes davam ganho, não havia paz para os que entravam, e nem para os que saíam, por causa do inimigo, porque eu incitei todos os homens, cada um contra o seu próximo. Bom, na época que ele está falando aqui, é a época que estava reerguendo o templo, tá? Esse templo demorou muito para ser erguido, como a gente viu, né? Eles começaram a obra um pouquinho ali, pararam durante 15, 16 anos e retomaram a construção. Os profetas citados aqui são Ageu e Zacarias. Eles são contemporâneos dessa época. Então, quando a gente estudou Ageu, que estava falando dessa reedificação do templo, também estava naquela época Zacarias falando dessas palavras aqui, tá? Então, eles são contemporâneos. E depois deles vieram quem? Esdras e Neemias. Então, nós vamos ver em Esdras ali sobre essa reconstrução do templo, que é tudo na mesma época, tá? Quando foi retomado a construção. Só que Ageu e Zacarias foi antes, tá? Então, Josué e Zorobabel, que estava reconstruindo essa época aí, foi antes de começar os ministérios proféticos de Esdras e de Neemias, que não estavam em Jerusalém naquela época, né? Eles estavam ainda na Babilônia. Então, Deus usou o profeta Ageu e Zacarias nesta época, antes daqueles dias, quando eles começaram o templo. O sentimento predominante era de desânimo, como a gente vê aqui no versículo 10, né? Quem achou aí, os irmãos que acharam, pode começar a ler. Quer ler? Então, olha só para você ver, quando eles começaram a construir, nessa época aqui, a palavra de Deus diz ali no versículo 4, as gentes da terra desanimaram o povo de Judá, inquietando-os no edificar. Então, eles estavam reconstruindo e eles estavam começando a atrapalhar, né? E tinha gente que começou a se levantar para atrapalhar a erguer o templo. Isso aqui, quando eles retomaram a construção do templo, né? Eles começaram lá, lançaram os fundamentos da terra, pararam e agora estavam reerguendo e o povo estava atrapalhando eles, né? Alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano, todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dario. O Ciro foi aquele que invadiu a Babilônia e libertou o povo de Nabucodonosor, e aí ele mandou o povo de volta para Israel. Eles voltaram e até o reinado de Dario, que foi uns 40 anos depois, eu acho, se eu não me engano, eles ficaram atormentando o povo de Israel para eles não erguer o templo, né? E eles tinham ordem do rei da Pérsia para poder erguer o templo. Eles pediram e eles deram ordem. E o rei da Pérsia, o rei Ciro, o rei da Pérsia, falou para eles: olha, ergam esse templo. Até o reinado de Dario, que foi o outro rei, morreu um rei, veio outro, ainda tinha gente lá atormentando o povo de Israel para não edificar o templo. E na época de Neemias, que o templo estava erguido, eles começaram a erguer as muralhas, que estava tudo destruído. Então, quando eles chegaram lá em Israel, estava um caos, não tinha casa, não tinha templo, não tinha muralha, não tinha nada. A Babilônia entrou lá e destruiu tudo.
né? E aí eles estavam começando a erguer a muralha, e a mesma coisa, o povo do lado de fora xingando, amontoando tranqueira para o lado de fora, querendo invadir a cidade. Eles tinham que trabalhar com a espada na mão. Os pedreiros estavam lá com uma colher assentando o tijolo e a espada embainhada na cinta. Por quê? Porque se chegasse um enchique matar. Pode passar? Exatamente ao mesmo tempo, esses dois assuntos. Ele está falando que esse que está olhando lá em Mônica é exatamente o que Zacarias fala. Esdras. Esdras. E depois, Zacarias fala ao mesmo tempo, fala de assuntos de Apocalipse. Imagina o que passado, ele vai ver no final de Apocalipse, de Zacarias, que é tudo de Apocalipse. Então, Bom, do 11 ao 13. Mas agora não serei para com o restante deste povo, como nos primeiros dias, diz o Senhor dos Exércitos. Porque haverá sementeira e paz, vide dará o seu fruto, a terra a sua novidade, os céus o seu orvalho, e farei do resto deste povo que herde tudo isso. E há de acontecer, ó casa de Judá, ó casa de Israel, que assim como foste maldição entre as nações, assim vos salvarei e sereis bênção. Não temais e sejam fortes as vossas mãos. Bom, aqui tanto fala que Deus estava para abençoar o povo naquela época, quanto também fala da época do milênio, tá? Aqui no começo ele fala: neste novo tempo não haverá mais castigos nem cativeiros como nos primeiros dias. Aqui os primeiros dias que ele está falando é o povo que foi levado para o cativeiro. Então um povo desobediente que Deus deu a paga para eles, e tantos outros que foram antes deles, né, do povo de Israel, que desobedeceram, que também foram levados em cativeiro, que também sofreram a consequência do pecado. Então Deus fala: agora a partir deste momento eu não vou ser mais como eu fui com o povo que eu acometi a maldição e não me arrependi. Ele fala: eu impus o cativeiro e não me arrependi de ter feito isso. Agora eu vou trazer bênçãos para vocês. Vai ser diferente de como foi naquela época, né? Então era porque será um povo santo e sem pecado, como eu falei no comecinho, né? Um tempo de abundância e paz. No versículo 12 fala aqui, né? Haverá sementeira e paz, vide dar seu fruto, sua novidade, seu orvalho, o povo será abençoado, o povo que for restante vai herdar tudo isso, né? Pode passar? E o versículo 13 aqui é só um detalhe que eu sempre falo, que às vezes passa. Judá, e há de acontecer, ó casa de Judá, ó casa de Israel. Por que fala ó casa de Judá e ó casa de Israel separado, não fala só ó casa de Israel? Lembra, lá no comecinho, quando Salomão pecou contra Deus, que Deus dividiu o reino? O que aconteceu? Por amor a Davi, seu pai, eu vou deixar em Judá duas tribos, né? Que é a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. E as outras 10 tribos ele deu para o escrivão dele, que se chamava... Oi? Hã? Não. Jeroboão. Roboão, filho de Salomão. Então, Deus deixou para Roboão e para Salomão na época, né, que era Salomão e depois Roboão, duas tribos, Judá e Benjamim. E as outras 10 tribos ele deixou para Jeroboão. Ali dividiu o reino do norte e o reino do sul. Então, por isso que daqui para frente e até antes e até depois de ter dividido, sempre vai ser 2 reinos separados. Então Deus fala: ó casa de Judá, ó casa de Israel. Reino do norte, reino do sul. Reino do sul, Judá. Reino do norte, Israel e as outras tribos que compõem Israel. 14 e 15. Vocês vão ter Cristo, depois, como você, Israel, só, o país, em 64, Israel voltou a ser país, novamente, né? Depois da Segunda Guerra, depois da Guerra Mundial, a partir do Império Romano, mudou tudo. Então, aí, depois disso, aí acabou. Agora é um país só, nem Judá, Não. Não tem nem divisão de tribo mais hoje em dia, né? Tem, eles sabem onde é as coisas lá, mas se você vai no mapa lá, você não vai achar isso, né? Não é uma coisa geográfica ali do mapa atual, né? Mas tem, lógico, é dividido ali diante de Deus, do povo, Não me arrependi.
14 e 15. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: como pensei vos fazer mal quando vossos pais me provocaram a ira, diz o Senhor dos Exércitos, e não me arrependi, assim pensei de novo em fazer bem a Jerusalém e a casa de Judá nesses dias, não temais. Então, não me arrependi. O povo de Israel, que quase sempre foi desobediente a Deus, recebeu sempre a paga pelos atos diante de Deus. Mas agora Deus trata o seu povo renovado com bem e não com mal. Foi o que eu acabei de falar. Pode passar? 16 e 17. Eis as coisas que deveis fazer. Falai a verdade, cada um com o seu próximo. Executai o juízo às vossas portas, segundo a verdade, em favor da paz. Nenhum de vós pense mal do seu coração contra o seu próximo, nem ame o juramento falso, porque de todas essas coisas eu aborreço, diz o Senhor. Então, ele fala: olha, eu vou tratar vocês com bem, mas, detalhe, aquele que tem Jesus no coração, não é salvo pelas boas obras, ele é salvo para as boas obras, certo? Então, tem um padrão de vida que o povo de Deus precisa seguir. Aqui ele dá um detalhe, né? Ele fala: falar a verdade, agir com justiça, não desejar o mal e nem apoiar o erro. É o que ele fala aqui, certo? Olha, falai a verdade, cada um com o seu próximo. Executar juízo nas vossas portas, que na porta da cidade aconteciam muitos julgamentos. Então tinha causas pequenas que eles não levavam para o rei. Tinham anciãos que ficavam na porta da cidade, que eles levavam diante deles e falavam: olha, aquela pessoa falou que ia me pagar tanto, e na hora que foi assalariado, ele me pagou metade. Então ia lá executar pequenos juízos, pequenas causas na porta da cidade. Por que na porta da cidade? Os anciãos ficavam lá e tinha testemunha para tudo que é lado. Então todo mundo estava vendo o que estava acontecendo e tinha gente provando ou não. Então faziam isso ali. Por isso que ele fala aqui: executar juízo na porta da cidade. Corrupção, Deus abomina a corrupção, certo? Não desejar o mal. Nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo. Então não é só executar o mal, não desejar o mal também, né? Não desejar o mal ao próximo, jamais. E ele fala no último aqui: nem ame o juramento falso, porque todas as coisas eu aborreço. Então, tem gente que muitas vezes não fala a mentira, não vai na mentira, né? Mas ele apoia quem está no erro. E isso é a mesma coisa. Isso aí é cúmplice, né? Como fala na lei humana, é cúmplice. Então, aquele que apoia o erro também, diante de Deus, está errado. Pode passar? Estou meio rápido aqui para a gente ter tempo de fazer tudo. Vamos lá, 2 textos para abrir aí. Aqui leu, então vamos lá. 2 Reis 25, 3 e 4. 2 Reis 25, 1. Pode ir. Os jejuns redirecionados. Na aula passada, eu estava falando sobre alguns jejuns que eles proclamaram que não era da ordem de Deus. Então, ele lembrou desse assunto aqui e retomou com o povo como resposta. A palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: o jejum do 4º mês, e do 5º, e do 7º, e do 10º, serão para a casa de Judá regozijo, alegria, festividades solenes. Amai, pois, a verdade e a paz. Então lembra que eu tinha falado lá sobre jejuns quando eles foram levados cativeiro para a Babilônia? O primeiro jejum recordava o incêndio do templo. Não, o primeiro jejum, que era o jejum do 4º mês, ele recordava a invasão de Nabucodonosor em Jerusalém, que aconteceu em 588. Pode ler aí? Pode ler? Isso. Ao 9 do 4º mês, quando a cidade se havia apertada da fome, nem havia pão para o povo da terra. 4? Era. Está aberto? Pode ler. Então a cidade foi arrombada e todos os homens de guerra fugiram de noite pelo caminho da porta, entre os 2 muros que estavam junto ao jardim do meio, porque os caldeus estavam
Então, olha só, essa aí recordava, esse jejum do quarto mês, recordava quando Nabucodonosor invadiu lá. O quinto mês recordava o incêndio do templo e as outras construções que aconteceu em 586. Então, quando eles invadiram lá em Jerusalém, eles queimaram tudo, né? Como eu tinha falado, estava tudo destruído. Então, esse quinto mês era um jejum que eles faziam pelo templo que tinha sido destruído. No sétimo mês, lembrava o assassinato de Gedalias, quando eles já estavam lá na Babilônia, que tinha esse Gedalias ali, que era, acho que era o governante deles, eu não me lembro certinho, eu tinha falado na aula passada. Ele era o governante deles e eles mataram ele, fizeram uma trama lá e mataram, assassinaram ele. O 10º mês recordava o início do cerco de Jerusalém em 588 AC. Lê aí, Isaac. 2 Reis 25:1. Zedequias se rebelou contra o rei Nabucodonosor da Babilônia. Então Nabucodonosor veio com todo o seu exército, e atacou a cidade de Jerusalém no dia 10 do 10º mês do ano 9 do reinado de Zedequias. Eles acamparam fora da cidade e construíram rampas de ataque ao redor. Então, esse aí foi o cerco que eles fizeram em volta de Jerusalém dessa invasão, tá? Quando eles iam invadir. Então, tinha esses jejuns que eles mesmos proclamaram por conta própria, que não era para buscar a Deus, era para poder lembrar dos acontecidos dessa época da invasão. E aqui o profeta fala, Deus fala através do profeta, que esses jejuns agora iam se tornar em festa. Pode passar? Quando Israel for restaurada, todos esses jejuns não ordenados no passado, no reino milenar serão transformados em festa, porque lá é só festa, o negócio lá é bom, tá? É a Páscoa que nós vamos celebrar lá, é a festa, a boda dos cordeiros, é uma coisa eterna, tá? Pode passar. E do 20 até o 23, assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda sucederá que virão os povos e habitantes de muitas cidades, e os habitantes de uma cidade irão a outra, dizendo: vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos Exércitos, eu também irei. Virão muitos povos e poderosas nações buscar em Jerusalém o Senhor dos Exércitos e suplicar o favor do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão, sim, na orla da veste de um judeu, e lhe dirão: iremos convosco, porque todos temos ouvido que Deus está convosco. Aqui retrata, sim, a época do milênio, 100%. Não tem nem como falar que era uma coisa que aconteceu naquela época. Isso aqui é só na época do milênio que vai acontecer. Então teremos uma cidade fechada e pessoas para o lado de fora. Só que nessa cidade é muito diferente do que está acontecendo lá do lado de fora. Lá tem Jesus brilhando no meio dessa cidade. Esse judeu que fala aqui, judeu que pegaram 10 homens poderosos de todas as nações, é Jesus. Ele fala: porque Deus está convosco, nós queremos estar convosco. Então, virão as nações até a Nova Jerusalém na época do milênio buscar cura, sabedoria, conhecimento. Ela será uma cidade fechada, de forma que ninguém de fora pode entrar nela. Se Deus não permitir, ninguém entra, né? E os povos desejarão muito estar ali. Eles desejarão muito estar com esse judeu, né, com esse homem poderoso, nessa cidade maravilhosa. Só que tem um muro justamente para isso, né? A Bíblia fala que do lado de fora, o que tem? Choro e... tudo que é ruim vai estar para o lado de fora, bom para o lado de dentro. Isso. Não tem como a gente ficar em cima do muro. Não. Ou você está do lado de dentro ou está do lado de fora. Não existe. Aquela condição. Tanto é que esse muro tem 2.200 metros de altura. Isso. Aquela condição do ser humano que entrou aí. Não, eu fico em cima. Ah, não. Nem indo para um lado, nem para o Isso é conversa afiada. Nesse sentido aí, os muros pertencem a Nova Jerusalém. É a mesma coisa que eu falo.
É a mesma coisa que eu falo, de largura também. É a mesma coisa que eu falo. O Jardim do Éden deixou de existir quando Adão e Eva foi expulso do paraíso? Não, o Jardim do Éden é real. Ele está onde? Está aqui na Terra, tá certo? Agora eu vou falar uma coisa para você, alguém consegue entrar lá? Não. Por quê? É a mesma coisa. O muro de Jerusalém é a mesma coisa. É um negócio impenetrável. Ou você está do lado de dentro, ou você está para o lado de fora. É que nem céu e inferno. Ou você vai para um, ou você vai para o outro. Não tem conversa. Então, o Jardim do Éden está aqui na Terra? Tá. Só que tem um querubim lá guardando a entrada do jardim. Ele é, ao mesmo tempo, um lugar espiritual, impenetrável e físico também. Ele não deixou de existir, né? E o que dá a entender é que quando a Nova Jerusalém descer, ela vai descer bem no meio desse Jardim do Éden ali, e ele vai estar ali dentro. Por quê? Porque lá tem a famosa árvore da vida, que também estava lá no Jardim do Éden, né? Se isso é uma simbologia a Jesus, que é a árvore da vida, eu não sei porque é uma coisa figurada que aconteceu, ó, e ninguém dá explicação sobre isso, né? Se um der, o outro fala outra coisa. Mas se é Jesus, tudo bem, entendemos. Ele estava no jardim, está aqui. Agora, se é uma árvore de fato, então esse Jardim do Éden até vai estar ali nessa Nova Jerusalém, quando estiver na época do milênio, e vai estar lá junto, porque a árvore vai estar lá. Meus amados, vou encerrar aqui. Próxima lição, capítulo 9. Nós vamos entrar em a sentença sobre o futuro. Nós temos 3 textos neste capítulo e eles são 17 versículos. Então vai ser diferente do que é hoje, né? Não é aquela coisa toda corrida num assunto só. Então 3 assuntos separados e um texto mais curto. Vai ser até melhor para explicar os detalhes, tá? Então, capítulo 9 de Zacarias fica para o próximo domingo.